Boa noite, estamos no ar com o Diário das Eleições. Vonúvio Prachedes e Saulo Vale se atrasaram, mas a gente não se atrasa não. A gente já vai começar o bate-papo. Quando eles chegarem, eles vão se aproximando aqui no nosso estúdio improvisado aqui na biblioteca, quarto de João Pedro. Mas a gente vai dando um jeito aqui. Eu já estou começando com Carlos Santos, com Carol Ribeiro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carol. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carlos, Vinícius, que está aí comandando o cinegrafista de hoje. Boa noite vocês que estão assistindo aqui pelo Facebook. Estou tentando aqui abrir já para compartilhar quem quiser assistir aqui na página. É muito bom a gente participar novamente aqui no Diário das Eleições. A primeira edição, Carlos lembrou bem hoje no blog dele, que foi há um mês. E Exatamente agora, um mês. Exatamente um mês antes do primeiro turno, e agora estamos aqui, vamos tentar fazer esse balanço aí dessa campanha eleitoral de 2018. Carlos Santos, boa noite. Olha, boa noite, pessoal. Eu ainda estou aqui tentando compartilhar ao vivo, mas daqui a pouco a gente vai estar ao vivo também no Facebook do blog Carlos Santos. Hoje eu lembrei no blog Carlos Santos que o Diário das Eleições, essa ideia de Bruno, em que diariamente ele entrava no ar, no Facebook, e comentava, opinava, dissertava sobre questões relacionadas às eleições, foi realmente uma boa ideia, e ele passou a apresentar edições especiais. Essa é a segunda edição especial, a primeira foi quase ao final, né, do primeiro turno, e essa ao final das eleições, passado esse período de mais de uma semana, e a gente diria tem até mais condições de fazer uma abordagem analítica, opinativa, eu diria com a margem de segurança, com maior conteúdo, com maior capacidade de avaliação. Mas estou aguardando ainda a presença de Saulo e do outro atrasado, do Vonúvio. Ouçam os latidos dos cachorros, eu acho que eles estão chegando. Aí eles já vão entrando aqui para participar. Começar, ó. Chegou o Vonúvio. Vonúvio chegando, Vonúvio se aproxega aqui. Você estava latindo, Vonúvio? Não, era os cachorros ou era Vonúvio? Aceitando. Os cachorros estavam latindo porque eu estava chegando. A recepção. A recepção foi essa. Dê boa noite aí para os nossos telespectadores, Vonúvio. Boa noite, seu Carlos. Tudo bom? Boa noite, Carol. Quanto tempo? Né? Aí, boa noite. Boa noite, pessoal. E aí? Opa. Peraí. Enquanto o Saulo não chega, a gente já vai começando o bate-papo. Quando ele chegar, a gente interrompe e dá o boa noite dele. Eu não estou de amarelo, de camisa da seleção, por acaso. Porque eu entendo que chegou a hora da gente deixar certos estereótipos de lado. E a camisa da seleção, ela é um patrimônio nacional, um patrimônio da nossa cultura. E eu entendo que ela não pode ser objeto de polarização, como também a bandeira do Brasil, os símbolos nacionais em si, não podem ser objeto da polarização. Não há grupos políticos que sejam donos de um determinado símbolo nacional. Vou começar da esquerda para a direita. Carlos Santos, para ver se dá tempo de Saulo chegar, a gente colocar ele, ainda dentro dessa discussão. Carlos, como é que você viu o resultado da eleição presidencial com essa tamanha polarização que ficou no país? Olha, na verdade, caro internauta, Bruno, Carol, Vonúvio, e cadê Saulo, né? Eu vou repetir, Tá se arrumando. Vou repetir o resultado de uma entrevista no primeiro turno, antes do resultado do primeiro turno, do marqueteiro Duda Mendonça, que eu falei aqui naquela edição especial do Diário das Eleições. Que eleição louca, né? Que eleição doida. Os resultados no primeiro e segundo turno apontaram realmente para uma eleição incomum, com resultado inesperado. Eu mesmo confesso que não esperava, não acreditava que houvesse tamanha alteração no quadro político, nesse quadro de forças que nós conhecíamos até então. Mas o povo foi às ruas e, mais do que participar de uma escolha, participou de um processo de exclusão em massa. Essa é a minha visão, assim, do ponto de vista geral. Claro que a gente tem muitos quadrantes, muitos viés a serem analisados. Depois de que passou aí todo o processo eleitoral, como o Bruno falou, é preciso
aí todo mundo se unir. Eu acho que vai ser um pouco difícil para determinado setor da política, aqueles mais extremistas, Carlos, aqueles mais extremistas, aqueles que realmente fazem campanha 4 anos direto, 2 anos de forma intensiva. Essas pessoas, eu acho que elas vão continuar brigando porque perdeu e outros vão continuar brigando porque ganharam. Eu acho que o momento é de realmente de haver essa união, mas vai ser muito difícil para determinadas pessoas. Olha, tomando como termômetro as redes sociais, o que a gente observa é que a campanha está partindo agora para o 3º turno, né? É isso. Impressionante. Essa polarização, esse momento que o Brasil viveu agora, nessa campanha de 2018, eu acho que é muito marcante para a história do país. E são comportamentos que eu acho que a gente só vai conseguir entender de verdade quando passar um tempo, depois de um tempo, porque foram coisas muito, muito singulares que aconteceram no país, que a gente não estava preparado, não estava habituado. E por outro lado, o brasileiro, mesmo em sua grande maioria não tendo esse envolvimento com política, mas foi tão atípica que a gente conseguiu ver todo mundo envolvido com política, mesmo sem entender. Até as pessoas que têm menos conhecimento ou menos envolvimento com conhecimento político entrou na campanha de forma positiva ou negativa, mas atuou de alguma forma e trouxe resultados que a gente ainda vai ver ao longo do tempo aí as consequências e até mesmo para entender o que foi que aconteceu. Ainda está tudo meio assim, foi isso que aconteceu. O que está acontecendo com o Brasil? O processo histórico tem disso. A gente está vivendo um processo histórico que guarda algumas semelhanças com outros processos, mas tem suas próprias particularidades. E o que eu percebo disso aí? É que a gente precisa dar um tempo, porque qualquer análise agora é precipitada. Tem muita manifestação de vontade mais do que opinião, porque, por exemplo, a gente tem uma desconfiança com relação aos compromissos de Bolsonaro com a democracia. Mas se as instituições funcionarem, caso ele realmente esteja pensando em algo pior, então eu acho que qualquer análise agora é precipitada, a gente tem que dar um pouco de tempo ao tempo, Carlos. Olha, eu não acredito, a grosso modo, que Bolsonaro tenha no seu íntimo uma intenção de produzir uma gestão discricionária, mais ortodoxa, antidemocrática. Eu entendo até que fez parte do seu discurso, da sua retórica de campanha, em boa parcela dessa campanha, que ele terminou ajustando, sobretudo no 2º turno, esse viés mais autoritário, até autocrático mesmo. Mas eu entendo que as instituições brasileiras, por mais abaladas que elas estejam, por mais críticas que elas recebam e devem receber, e aqui vai o judiciário, o legislativo, o executivo, e também os mais diversos setores da sociedade, incluindo a imprensa. Apesar de tudo isso, não creio que nós tenhamos um retrocesso, não creio que a gente marche para um nível de relação entre Estado e sociedade que nos remeta à barbárie, ao passado. Não tenho dúvida também que nesse momento, que ainda há muita nebulosidade, existem pessoas, eu diria, mais entusiasmadas, que passam a acreditar, têm a crença de que Bolsonaro seja esse caminho, seja uma vertente para atender, eu diria até, a esses setores, a esses segmentos da sociedade que acreditam que os problemas brasileiros, da sociedade e do Estado brasileiro só tem um caminho para ser tomado, ou seja, do arbítrio. Não creio a princípio que isso venhamos a testemunhar. Acho que podemos testemunhar situações delicadas, eu diria, de comprometimento das liberdades individuais, de comprometimento
da liberdade de expressão, de imprensa. Por exemplo, eu tenho testemunhado no meu blog pessoas que até pouco tempo tinham um comportamento moderado, equilibrado, algumas desses comentaristas se exacerbando, pregando, eu diria, coisas que eu não via, não testemunhei até então. Uma crença autoritária, uma pregação anti isso, anti aquilo, e aquela visão em que um lado todo mundo é bonzinho e do outro lado todo mundo é ruinzinho. Enfim, essa visão maniqueísta que a gente já enxergou também sob outro viés, sob outro ângulo. Esse comportamento extremista, maniqueísta, tem tudo a ver também com o que o Ivanildo falou do terceiro turno se iniciando agora. Porque teve a disputa política, a disputa entre os candidatos e teve a disputa dos eleitores, que eu acho que é o que continua agora, com esse discurso de ódio de um lado, de um discurso muito extremista, e de outro lado ainda não sei classificar. Mas eu acho que uma coisa que pode acontecer é porque os eleitores, é o seguinte, os eleitores de um lado acusaram Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, de ações fascistas e extremistas e violentas, e o que a gente percebia nos diálogos que a gente viu em redes sociais é que os apoiadores de Bolsonaro não entendem que ele vá fazer aquilo, que ele vá agir daquela forma. E, de fato, da forma literal como foi descrita durante a disputa, obviamente não vai acontecer. Ele não vai pegar uma arma e fazer e cometer os atos de violência que foram atribuídos como uma possibilidade do governo dele. O Estado de Direito não permite isso. Exato. As instituições minimamente funcionando não permitem. Bolsonaro, por mais boa vontade e interesse que tenha, por exemplo, que não é exatamente dessa forma literal, armar o povo brasileiro, isso passa pelo Congresso Nacional. Isso passa por discussão. Ele tem uma maioria hoje no Congresso Nacional, a princípio tem. É uma maioria suficiente para atender a todas as promessas, etc. Por exemplo, eu já vi uma discussão sobre a Previdência com resistência dentro da bancada dele. Uma provável reforma na Previdência que precisa tirar privilégio, mas alguns setores ligados a Bolsonaro, eleitos agora e outros já apostados anteriormente, começaram já a levantar a voz. Olha, não é assim, a gente precisa preservar direitos, etc. Então, campanha é campanha, gestão é gestão. Tem algumas... Carol, ia dizer, pá, ficar... Não, eu ia só complementar que exatamente ainda nessa questão, muita gente tenta medir assim, de forma literal, e na verdade não é isso. Eu tenho criticado porque eu tenho visto muitas manchetes na grande mídia de que uma mulher teve contato com o candidato ou com o vice-presidente eleito e que ele é muito gentil. Mas é o mínimo que se espera de qualquer pessoa. Isso, o fato de de um homem ser gentil com a mulher não indica necessariamente se ele tem atitudes machistas, misóginas ou não. Se assim fosse, todo mundo que é machista não teria um companheiro ou uma companheira. Então não é literal assim que existe, mas certos comportamentos e certos projetos podem ir aos poucos concretizando alguns dos discursos dele. Olha, existem excessos que são realmente terríveis. Você acompanha nas redes sociais e temos conversa com os mais diversos segmentos sociais e às vezes você ouve verdadeiras barbaridades. Um lado olha para o outro e diz, todo petista é bandido. Exato. Aí, do lado de lá para o lado oposto, todo mundo aí é fascista. E fica nisso. Pois é. Será que todo petista é bandido? Certamente não. Será que quem votou em Bolsonaro é fascista? Todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista? Certamente que não. Pois é. Então E se essa multidão virou fascista ou já era fascista, o que detonou isso? Não é verdade, Bruno? Sim. Não é verdade, Carol? Essas pessoas, em boa parcela, se transformarem em fascistas por qual motivo? Por quais motivos?
nós estamos conversando aqui com vários viés. Nós temos possibilidades as mais variadas possíveis de discussão sobre essa questão das eleições, porque na verdade é um assunto que ainda está no rescaldo. Nós estamos fazendo um rescaldo. Mas ainda naquela coisa muito iniciante que só vai dar pra gente saber realmente por tempo. Eu comentei há cerca de uma semana no blog Carlos Santos que é tão complexo o conteúdo decorrente dessas eleições, Saulo que chegou agora, o novo que retorna à nossa mesa, é tão complexo que certamente só teremos uma ideia razoável de tudo que está ainda acontecendo daqui a alguns anos. Um amplo estudo científico. E aí você vai a sociologia, sociologia política, ciência política, antropologia, filosofia. Quer dizer, um estudo, porque tudo que nós opinarmos hoje, asseverando com aquela segurança, eu entendo que é uma atitude arrogante. Eu acho que não cabe, acho que qualquer afirmação absoluta, aquela assertiva que não cabe remendo que nós possamos apresentar, eu acho que é um excesso, como tantos excessos que nós testemunhamos e temos testemunhados até aqui. Verdade. Boa noite, Saulo Vale, atrasadinho da noite. Né? Como sempre, tumultuando. Tumultuou aqui o começo da live. Saulo, como é que você está vendo esse momento histórico? Eu vim de Camisa do Brasil, não por acaso. Falei aqui que acho que a gente tem que deixar os estereótipos de lado. E os símbolos nacionais são das pessoas de esquerda, de direita, são de todos. São símbolos nacionais. Como é que você está vendo esse atual momento que o país vive? Olha, eu acho que essas eleições foi um momento conturbado que não chega ao fim com a própria eleição, né? A eleição não é o fim, pode ser a continuidade de um país que se encontra ainda muito dividido e que está aí nas mãos, no caso do presidente eleito, de tentar pacificar essa onda que o país vive, essa divisão que o país vive, que também não começou nessa eleição, também não começou agora, também não é coisa de um ano, é uma divisão que já vem desde meados de 2014, deságua aqui e chega ainda com muita força, com uma força muito grande no país, dividindo aí muitas opiniões, dividindo muitas paixões. E a gente teve o resultado das eleições, foi um resultado que já era até um resultado certamente esperado, que as pesquisas apontavam, tanto em nível nacional quanto em nível de país, e agora esperar, desejar aí um bom governo aos dois, em nível nacional e em nível estadual. Os desafios são muitos para os dois, os desafios são inúmeros, a gente tem pontuado e alardeado, não com exagero, mas de acordo com o que está aí mesmo, o quadro que está aí, a situação que se encontra o Rio Grande do Norte, a situação que se encontra o país. E acho que fica a torcida nossa, né, para que realmente as coisas venham em nível nacional a pacificar, a ter um país com os ânimos, não é unir, não é ter todo mundo a mesma opinião, não é ter todo mundo no mesmo barco, todo mundo com as mesmas ideias, não é isso, mas tentar acalmar um pouco esses ânimos que o país se encontra, que pode ser muito perigoso para a própria democracia, e também para o Rio Grande do Norte aí, trazer mesmo diante de tantos desafios que a gente elenca dia após dia, a imprensa, a classe política, etc., mas desejar que isso venha a trazer aí, diminuir pelo menos o sofrimento do nosso povo. Tem algumas participações aqui, antes a gente ir para o tema local, algumas participações, tem o Wilson Freire e tem Alexandro Bezerra. Ele diz que na quarta-feira no Congresso Nacional não será permitida a entrada de jornalistas e assessores no retorno de Jair Bolsonaro à Câmara Federal. Eu considero essa medida lamentável e desnecessária. Por que a imprensa não pode entrar? A imprensa sempre teve acesso livre ao plenário lá da Câmara. Ela vai ficar limitada, complementando aqui a informação de Alexandro, ela vai ficar limitada às galerias. Um distanciamento, né? A imprensa é um mediador ali na relação do povo com os poderes através da informação. Então, a partir do momento que há esse distanciamento, eu vejo também um distanciamento do povo em relação
aos personagens que fazem a política no país. Em todo parlamento tem algumas regras, logicamente, por exemplo. Sim. Lá na Assembleia você pode entrar no plenário, desde que você esteja trajando paletó e gravata. Aí Aqui você na entra Câmara no Municipal também se pode entrar, mas desde que esteja com camisa social. Para mulher No com mínimo. ombros cobertos. Ombros cobertos, mas você pode entrar no plenário. Você pode entrar lá no plenário e falar. Isso. E do jeito que é na Assembleia, na Câmara, é lá no Congresso. Então todo mundo ficou impedido de entrar, todo mundo barrado. Eu acho que isso é um retrocesso. Inclusive, muito me admira o presidente da Câmara se submeter a isso. Carlos, como é que você analisa esse tipo de atitude? Lembrando, acrescento que na semana passada a Folha de São Paulo foi excluída de uma coletiva de Bolsonaro. Olha, gente, durante uma boa parcela de tempo nos últimos anos, você vê como é o comportamento do político e dessa massa de ativistas político-partidários, como ela é interessante e esse comportamento tem sempre uma motivação particular, mais do que uma visão baseada em princípios da democracia. Até alguns meses, a Folha de São Paulo era tratada como imprensa golpista. PIG, né? Era o PIG. Partido da Imprensa Golpista. Partido da Imprensa Golpista. Durante a campanha, em boa parcela, passou a ser vista por quem tratava por golpista como até colaboradora, favorável ao seu candidato, etc. Então, tem muito jogo de interesse. A Folha, volto a repetir, durante uma boa parcela de tempo, nos últimos anos, era golpista, queria derrubar o governo do PT. Agora inverte tudo. Não quer mais derrubar o governo, quer derrubar Bolsonaro, queria impedir a eleição de Bolsonaro. Olha, isso aí eu tenho acompanhado, não é de hoje nem dos últimos anos, de sempre. Agora, eu não conheço nenhuma sociedade democrática sem imprensa livre. A imprensa... Ao longo de toda a história, não há uma sociedade de verdade democrática sem imprensa livre. E hoje eu acho, inclusive, que com o advento das redes sociais, mais do que nunca, a imprensa livre está sob vigilância. E vigilância da própria sociedade, mais do que eu diria, dos instrumentos legais, mais do que sob o olhar do político, que é alvo constante da abordagem, da dissertação, das reportagens, etc., da imprensa, é alvo do próprio cidadão. Todo dia você está acompanhando nas redes sociais, vigiando o papel da imprensa. Eu vejo um movimento para fechar a Folha. Não vão fechar a Folha. Não vão conseguir. Tentaram nas últimas décadas fechar, acabar a Globo. Não conseguiram. Não vão conseguir. A melhor forma de você fechar uma empresa com essa dimensão é produzir algo melhor do que ela está fazendo. É fazer algo melhor. Durante por exemplo, esse ciclo de PT, surgiram páginas a serviço do partido, a serviço dos interesses do partido, e nenhuma prosperou, nenhuma ganhou dimensão e força como esses outros grandes grupos de comunicação. Essa é a realidade. Eu lamento que nós estejamos testemunhando isso, lamento que já estejamos vendo e acompanhando vozes do futuro governo pregando fechamento de jornal e etc. Então, qual é o jornal que interessa? É o jornal que só elogia? É o jornal que mostra apenas um lado, apenas a versão que interessa do governo, do presidente? Está comprovado que o governo que vai contra a imprensa livre, ele se desgasta ao ponto de não se sustentar mais. Mas o que eu quero dizer é que Bolsonaro, ele vai passar os 4 anos dele lá como presidente da República e vai deixar de ser presidente. E a Folha de São Paulo, e a Rádio Rural, todo veículo de comunicação vai seguir. Vai continuar vivendo. O Grupo Folha, é interessante o Grupo Folha. Do ponto de vista econômico, o Grupo Folha talvez seja o mais sólido do país. Não depende de verdade de propaganda oficial. Muita gente, já vi amigos até do meio, eu fico triste por isso, vendo colegas jornalistas torcendo para o fechamento de jornal.
Eu também não consigo Eu entender. não consigo É um entender. contrassenso. Olha, se você seja de triste. esquerda, de direita, de extrema esquerda, de direita, é de uma atividade, jornalística. É a oportunidade de emprego que você não vai Você ter. torce para fechar. A Folha de São Paulo é um dos grupos mais sólidos do país e do mundo. Ela hoje depende muito pouco ou quase nada de propaganda oficial. O grupo, ele começou no início dos anos 40 a diversificar atividades. Hoje o jornal impresso, ele deve sair com 250, 300 mil exemplares, mas você tem o dobro de assinantes online. O UOL, que é do sistema... Provedor é uma capacidade. Talvez seja o maior provedor do país. Talvez tenha hoje 30, 40 milhões de acessos por dia o sistema UOL, Folha. Quer dizer, aquelas máquinas de cartão, PagSeguro, quer dizer, outro produto do Grupo Folha. E tem tantos Vende outros. livros. Livros, etc. Então, não depende de propaganda do governo federal, não depende do governo de São Paulo para sustentar. É isso que muita gente não entende. Não, eu vou fechar a Folha. No outro dia, não, abre porque está nos servindo. Tem algumas participações aqui. Tem mandar um abraço para a Laurence, para a Francidalva, disse que estava com saudade. A gente tem que entrar no tema local, mas só para mandar um abraço aqui para Rafael Nogueira. E ele pergunta, não acha que, na verdade, a eleição teve um final improvável por má escolha do Partido dos Trabalhadores? Há um ano, Bolsonaro era apenas um político tosco que respondia de forma absurda aos repórteres. Se o PT apoiasse Ciro, com Haddad como ganharia fácil, com Haddad como vice ganharia fácil. Essa é uma tese que pegou, mas essa tese tem muita controvérsia. Não, primeiro porque Bolsonaro já vem trabalhando nessa candidatura dele. E ele era tratado por tosco por quem? Porque teve muita gente que apoia ele, já faz mais de 2 anos que ele trabalha nessa candidatura Tem dele. gente que está esperando ele desde 2015 para ser o presidente deles. Exatamente. Começa daí. Na verdade, Bolsonaro ocupou um vácuo, um espaço que estava órfão, de contraponto ao PT. O PSDB sempre foi um contraponto familiar. E aí vem aquela teoria, né, das tesouras, né? Quer dizer, no mesmo segmento ideológico, 2 grupos ficam se rivalizando e impedindo a chegada de um terceiro. Isso acontece, por exemplo, há muitos anos em Mossoró, ou aconteceu durante muitos anos em Mossoró. Não começou de forma programada, mas passou a ser programada a disputa entre Rosado e Rosado, para não permitir o surgimento de PT, do grupo de Carol, do grupo de Bruno, etc. Essa questão dos rosados só um parênteses. Essa é uma tese, isso não é uma tese que eu estou inventando, isso é científico, gente. A questão dos rosados tem uma confusão, que as pessoas confundem a causa com a consequência. A consequência foi isso aí, mas não a causa. Exatamente. Eles não planejaram, chegaram aqui, ei, tu fica aí, Carlos Augusto, fica aí com o Zé Agripino, que eu fico aqui no meu canto, e ninguém vai atrapalhar a nossa família. Não foi assim. Pois é, então desde os anos 90 que PT e PSDB dividiram o mesmo campo político, fatiaram o poder, saiu um, entrou o outro, e ninguém entrava. Inclusive Bolsonaro o PSDB entrou. na oposição se envolveu na Lava Jato. Pois é, muita gente do PSDB envolvido nos negócios do PT, dentro do governo, não por acaso, gente. Não por Eles acaso. preferiam se enfrentar entre eles. Então, esse enfrentamento entre PSDB e PT foi sempre um enfrentamento planejado por ambos, para não permitir a ascensão de Ciro, de um Bolsonaro. Bolsonaro foi tratado durante um bom tempo como piada, ainda é piada para muita gente, mas só que é o presidente eleito do Brasil. Aí aquela frase, é a frase de clássica que a gente gosta de futebol, de Zagallo, vai ter que me engolir. Verdade. Leci Gadeira, ela diz aqui, grande time de comentaristas políticos ensinando a doutrina política do nosso estado e do país. Os convidados sempre bem selecionados, mostrando como devemos pensar a política. Minha amiga Carla Viana, que é colega jornalista nossa, lá de Natal, ela diz aqui, tô tirando onda porque eu tô com a camisa do Brasil. Gente que nem a gente. Tá bom, Carla. Francidava mais uma vez. Saudade de você também, minha amiga Carla. Gustavo tá dizendo que quer comprar a camisa vermelha.
Gente, vamos entrar na nossa política potiguar, que eu acho que a gente está demorando muito na questão nacional. Como é que vocês viram, começar da esquerda para a direita? Mas, não, vamos inverter, né? Começa Vamos da direita para a esquerda agora. Saulo, como você viu o resultado da eleição para governo, e eu estendo aqui para a sequência as respostas. Olha, o resultado da eleição para o governo foi um recado também dos próprios grupos tradicionais que estavam na política há muito tempo no Rio Grande do Norte. A eleição de Fátima é uma eleição que quebra, e eu digo isso sem nenhum certo tipo de paixão, coisa dessa natureza, mas que quebra alguns tabus, né? Ela, de fato, é uma governadora que não vem de família, das famílias que governavam o Rio Grande do Norte há muitos anos. E também não veio, principalmente no segundo turno, não teve o apoio desses grupos familiares. Então trouxe uma quebra um pouco de paradigma aí nessa questão. Apesar de ter feito alianças já, que alguns questionam esse tipo de aliança, mas que trouxe um certo tipo de paradigma. Então foi uma eleição diferenciada, mais ou menos aí nesse sentido. Eu acho que o ponto mais importante é o recado dado às famílias tradicionais e também o recado dado pelos eleitores do interior do estado. O que é que se quer? Parece que agora esse eleitorado tomou uma consciência, não estou aqui dizendo que foi a escolha certa ou que não foi, mas que deu o recado de que quer mudança e que quer atenção. Bruno fez o apanhado dos votos por região e Fátima mostrou que Fátima Bezerra realmente foi eleita pelo interior do estado. E hoje, inclusive, no cenário político, nós tivemos manifestações de telespectadores dizendo que espera que o PT agora olhe para além da região metropolitana, para além da reta Tabajara. Então está muito claro o recado que foi dado. Fátima, Carol, ela venceu em 149 municípios no primeiro turno e 154 no segundo. O interior maciçamente votou em Fátima. E aí você pode perguntar, e os currais, e os caciques, e as lideranças? Elas não atuaram? Elas atuaram, elas tiveram influência, mostraram alguma força, mas não o suficiente e tão comum como sempre mostraram. E eu costumo dizer o seguinte, que a partir, talvez essa seja realmente uma eleição paradigmática, a partir dessas eleições, a cada eleição, a cada disputa, essas lideranças, essas forças interioranas, o voto de cabresto, tudo isso continuará existindo, mas numa menor intensidade. Eu acho que o que fez a diferença para Fátima se eleger foi um voto específico, o voto da confiança. Porque se não houvesse esse voto da confiança, porque apesar de a gente achar que as oligarquias elas não conseguiram sucesso, e não conseguiram, mas um fato que foi determinante foi a confiança que cada eleitor deu na hora de votar. O voto individual. Aquela pessoa que foi lá determinada a votar, confiando que ela fosse resolver alguma coisa. E aí, meu amigo, é outra discussão. Será que Fátima vai conseguir resolver os problemas do Rio Grande do Norte? E é interessante a gente observar que, por exemplo, o desgaste que Robson teve na administração dele não reverteu positivamente para as famílias tradicionais, pelo menos em uma proporção de ganhar uma eleição, né? Não respingou tão forte neles, não criou uma força muito grande. Há muitas pessoas, por exemplo, que torciam por Henrique, militantes, que ainda viam naquele palanque de 2014, que acreditavam que um desgaste no governo Robson Faria podia fortalecer o grupo que estava com o Henrique no comando. Não aconteceu isso. E veja que Fátima, que duas vezes aconteceu a mesma história. Robson, e que depois descolou de lá muito cedo. Então não surtiu efeito no grupo de Henrique, né? Eu até estava conversando hoje com uma pessoa sobre esse assunto e eu argumentava justamente isso. Ela dizia assim, não, mas o governo de fato não vai prestar, as pessoas vão se arrepender de não ter eleito o Carlos Eduardo, etc. Eu disse, olha, não concordo porque isso pode não acontecer. Na verdade, isso é uma manifestação de vontade. De militância. Muito maior do que militância, a opinião, né? Isso, pode acontecer, mas pode não acontecer. É mais uma manifestação de vontade. E eu acho que isso que você falou, Saulo, tem muito a ver com ter tido
terem tido outras alternativas. Isso, exato. Não está polarizado ali entre Robson e Carlos Eduardo. A gente até viu no primeiro turno, apesar de ter 3 grandes candidaturas, eles 2 quiseram polarizar. Deixaram Fátima ali meio que intocada, de camarote ali na liderança, e eles 2 ficaram disputando entre si. Só que existia a opção de Fátima e também existiam outras opções, e a gente viu aí a quantidade de votos de Breno Queiroga. Foi Que surpreendente. ninguém esperava. As pessoas não houve uma transferência por conta da rejeição de Robson só a uma outra opção, porque existiam as outras opções. Exato. Olha que interessante. Em 2014, durante todo o processo eleitoral, houve toda aquela movimentação contra Rosalba. O governo dela foi muito combatido pelos grupos tradicionais. Eles se fecharam para montar aquele projeto em torno de Henrique, que eu gosto de chamar de acordaço, porque aquilo não foi um acordão, foi um acordaço que era gente demais, foi além de um acordão. E nesse processo, quem montou o cenário para vencer nesse processo não foi o vencedor. Terminou dando o Robson. Mais uma vez, os grupos tradicionais sofreram uma derrota acachapante. Quando chegou em 2018, eles usaram da mesma estratégia, apostaram no desgaste sistemático de Robson, que diferente de Rosalba, teve meios para se desgastar menos do ponto de vista material. Acho que de impopularidade deu uma coisa na outra, mas vocês compararem, que muito menos zoada contra Robson nas redes sociais do que era quando era no tempo de Rosalba. Na rua, né? Na rua não havia uma repulsa à pessoa de Robson, como havia com a de Rosalba. E isso aí a gente tem que se pontuar. A impopularidade dele chegou a ser maior em alguns institutos, mas não era a mesma repulsa que Rosalba provocou. E aí eu vejo que há alguns elementos, por exemplo, Robson é de Natal. Ele é do convívio social dos chefões dos poderes. Ele é amigo do pessoal da imprensa. Ele tinha outro tipo de relação. Mas mesmo assim ele não segurou a onda. Mas também as oligarquias, os grupos tradicionais, não conseguiram retomar o poder. Não. Porque foram derrotados mais uma vez, uma derrota ainda pior. Porque você viu o Zé Agripino não conseguir se eleger para deputado federal e você viu Garibaldi perder a vaga no Senado. Então foi uma derrota Garibaldi dura. que tinha obtido mais de 1 milhão de votos. Nas eleições de 2010. E fica tudo isso aí de lição. Os grupos tradicionais, eles precisam entender que chegou a hora deles se reinventarem. Porque eles ainda são alternativa de poder, mas agora eles correm o risco de nem ser alternativa de poder mais. Porque, repare, numa eleição, eles montaram uma estrutura com uma alternativa de poder, veio um terceiro nome e os derrotou. Nessa agora, mais uma vez, eles tentaram montar a estrutura para eles serem a alternativa de poder, e eles foram mais uma vez atropelados por nomes alheios. Eles subestimaram Fátima lá atrás, subestimaram Robson. Eles acharam que bastava chegar, na hora da eleição, juntava ali um punhado de prefeitos, um arco de aliança, e eles atropelavam. E não foi assim. E nesta eleição ainda teve outro detalhe. Eles não conseguiram montar nominatas. Veja, a chapa de Carlos Eduardo elegeu 3 estaduais. O PT com a aliança pequenininha também elegeu 3. A coligação, que eu digo. Federais, eles elegeram 1. Tem um caso Querinho aí que pode mudar, mas no máximo 2 vai ter. Se mudar, que é pouco provável pela técnica. Então, eu acho que são essas questões que precisam ser pontuadas. Esses grupos precisam se reinventar. O Bruno, Carol, Saulo, Bonúvio, internauta, talvez não haja mais nem tempo para se reinventar. Eu lhe digo, por exemplo, que hoje, como seria a reinvenção do grupo Maia? O agripinismo, né? O agripinismo. Como seria hoje? De imaginar. Você retirou Felipe Maia da candidatura à reeleição. Que teria dificuldade, né? Seria uma reeleição teria difícil. dificuldade. Aí você tem o deslocamento de José Agripino Maia Pro Senado. Pra do Câmara. Senado para a Câmara. E eu me recordo que no programa anterior, que nós fizemos aqui, faltando 2 dias para as eleições, eu dizia que um dos políticos mais inteligentes da campanha naquele momento era José Agripino.
foi muito inteligente. Ele deixou de ser candidato com a derrota certa e foi para a Câmara Federal para uma vitória, uma vitória quase provável. Mas vocês observem que o eleitor, mais do que escolhas, opções, ele entrou na campanha para fazer exclusões. Observem que todos os candidatos, com raríssimas exceções, à Assembleia Legislativa, os deputados atuais e os contendores à Câmara Federal, tiveram votações em queda livre, abissais, quedas abissais. Nós temos aí Ezequiel, presidente da Assembleia, que tinha uma expectativa de 80 mil votos, teve 52, aumentou em relação à campanha passada. Você tem Beto Rosado, que é até um paradoxo, teve muito poucos votos na eleição passada, quase não entrava, mas aumentou. Mesmo assim é insignificante o aumento dele, por um cômputo geral. Você teve Walter Alves com 190... Beto Rosado melhorou? Fora. Fora. Aqui em Mossoró ele teve um WO, praticamente a mesma votação. A gente entra no outro campo de abordagem, quando tratar do aspecto local. Vocês observam que Walter Alves teve 191 mil votos na eleição passada. A queda, não me recordo o número, Bruno, você veja aí. Posso puxar aqui. Puxa aí, enquanto eu abordo aqui. Teve 191 votos, 191 mil votos na eleição de 2014. Fábio Faria teve 166 mil. Rafael Mota teve 176 mil. Caíram na faixa de 80, 90 e tantos mil votos. Houve realmente uma queda brusca. Entre outros aspectos, nós tivemos uma pulverização de candidatos. Na campanha passada, nós tivemos 82 candidatos à Câmara Federal e agora foram 116. Pesa. Mas, sobretudo, nós tivemos uma massa de eleitores rechaçando essas forças tradicionais. Então, a reinvenção do agripinismo, do sistema Maia, agora, com José Agripino fora de mandato, com Felipe Maia sem mandato, sobrou o quê? Sobrou quem? A próxima eleição é municipal. O agripinismo tem nomes por exemplo, a disputa da prefeitura do Natal? Não. Não. Tem de Mossoró? Não. Pau do Ferro. O último quinhão, o último bastião do agripinismo. Com todo respeito aos pauferrenses, meus queridos amigos e internautas de Pau do Ferro, mas é muito pouco para um sistema político que durante décadas foi protagonista. Então, a reinvenção do agripinismo, do sistema Maia, quase improvável. Participações aí, Bruno. Carol, agora eu estou procurando aqui eu queria que vocês, o que é que você pensa a respeito dessa questão? Os grupos tradicionais, eles vão sobreviver até 2022, depois desse colapso? Vai ser difícil, viu? Porque, como o Carlos Santos falou muito bem aqui, político sem mandato é praticamente um qualquer. Né? É como eu, como você. Como é que um político de sobrenome Maia vai pedir votos na próxima eleição se ele não tem ali sempre o toma lá da cá? Porque a política, essa política que a gente está falando, ela é movida a isso, né? É movida a esta moeda. Uma moeda que por muito tempo valeu, só que hoje não está valendo mais. Né? E não vale, e tem uma coisa, para ser transformada aí vai ser complicado, vai depender muito dos atuais que foram eleitos, vai depender muito dos mandatos, porque Fagner, um primo meu está perguntando aqui no grupo, o que vocês acham aí da eleição de Stevenson? Vai depender muito do desempenho de Stevenson nesses 8 anos, uma possível reeleição, quem sabe, de Zé Agripino. Carlos, só pagando aqui a conta do seu pedido, Walter Alves teve 79.333 votos. Na eleição passada foram 191. Agora eu reparo que tem uma influência da pulverização de votos, porque a deputada mais votada da história é Fátima Bezerra. Em 2010 ela tirou 220 mil votos. Veja que nessa, o mais votado foi Benes Leocádio, 125.841. Então quando você tem a pulverização, diminui.
criaram algumas Esse perspectivas fenômeno ocorreu em Mossoró. em 2016. Mossoró teve mais de 400 candidatos inscritos à Câmara Foi Municipal. E com essa pulverização, essa estratificação, nós não tivemos um super campeão de votos, né? Inclusive nomes que haviam expectativa de que pudessem, né, ter uma ascensão numérica expressiva, acabaram não vingando dessa... Eu lembro que diziam que Sandra Rosado teria 6 mil votos. Isso é improvável, com 400 candidatos, Improvável. com vários cabos eleitorais dela sendo candidatos. Como candidato. E ela acabou tirando uma votação muito aquém do esperado. Eu tinha até errei, porque eu achava que ela tirava algo em torno de 3 a 3,5 2000 e pouco. votos, 3.500 votos. Ela acabou tendo uma votação abaixo disso, então ela acabou decepcionando. E agora Zé Agripino, teve um maluco lá em Natal que me disse que achava que Zé Agripino ia tirar 300 mil votos. Tem muita Ele gente que tivesse apostava que 300 seria mil o mais votos, como disse bem votado. Carlos Santos, ele era candidato a senador. Tem muita gente que apostava que ele seria o mais bem votado dos federais. Eu tinha uma expectativa de que José Agripino tivesse em torno de 120 mil votos. Eu nunca acreditei que nenhum desses candidatos campeões de voto na eleição de 2014... Manteriam, né? Eu não falava nem em manter, porque o manter para mim era improvável mesmo. Mas eu acreditava no máximo que ficasse em torno de 120, 140 mil votos o campeão de voto. E vocês observem aí que os números foram muito aquém, baixíssimos, né? Apenas Benes Leocádio, E- um novato, e Natália. e Natália, Tiraram mais de 100 mil. também novato, passaram de 100 mil votos. É realmente um desastre. Eu acho que parte muito desse recado que a gente falou logo que começamos a falar desse quadro estadual. É o recado, que por mais que tenham ligações ou não com grupos tradicionais, com grupos desgastados, para aquela população, aquele eleitor que não conhece a fundo o sistema, quem está ali, as composições, é uma cara nova, é um nome novo, então é isso que tá despontando. Mandar um abraço aqui para Jadson Arnaud, para Moisés Marinho, Francisco Linhares, Igor Jadson, Lilian Martins, ó, estão prestigiados, viu? Estamos, sim. Né? Lilian Martins não para assistir qualquer live. Obrigado, Lilian, pela audiência. Ele arrasou nessas eleições. Arrasou mesmo. Nivaldo Amaral, Nivaldo Oliveira, perdão, diz aqui. Parabéns pela ideia. Essa é uma nova forma de informar, pois o viés da política necessita de discussão para mostrar à sociedade o jeito certo de ver e entender os enfrentamentos eleitorais. São as redes sociais, né? Democratização da informação. E é muito bom essa interação que existe, por mais tem muita gente, eu falei Lilian arrasou, mas ela Lilian é uma das grandes comunicadoras de Mossoró, né? Por exatamente, isso que e ela utilizou as redes sociais para atuar num campo diferente, porque ela atua profissionalmente, que é o entretenimento. Ela atuou muito politicamente e foi atrás de informação e buscou, e isso a gente tem visto muito nos últimos anos com as redes sociais, muita gente discutindo, muita gente interessada, querendo saber, e eu acho que tanto para essas pessoas é muito bom ter contato com grandes comunicadores. Bruno mesmo aí agora está tendo contato com pessoas, com ídolos dele da área acadêmica, da análise política nacional, justamente por essa facilidade. E para mim é muito enriquecedor também ter contato com a população, com o povo, com o eleitor, para medir o que está acontecendo, e eu adquiro muito conhecimento também. Verdade. E Paulo Valdo, para dar um abraço aqui para o meu amigo Paulo Valdo, que também está nos acompanhando. Eu prometi que hoje ia ser 1 hora, né? Vamos cumprir, né? Ele tá doido para passar mais uma, viu, gente? Eu aposto. Vinícius, meu enteado, ele tá aqui meio sofrido, porque ele tá no canto aqui bem apertado. Com relação ao governo de Fátima Bezerra, qual as perspectivas que vocês têm? Vamos começar da esquerda para a direita. Fátima Bezerra consegue tirar o Rio Grande do Norte desse buraco, Carlos Santos? Olha, essa é uma tarefa hercúlea, porque a herança que se encaminha para as mãos delas é uma herança muito delicada. Você tem informações aí de que a folha de pessoal do governo do estado, elas têm um déficit mensal de 110, 115 milhões. Você tem um fundo previdenciário, está quase quase falido. no casco. Você tem
problemas na saúde, problemas na segurança pública. Pra vocês terem uma ideia, Mossoró precisaria, os batalhões, Mossoró tem 2 batalhões de polícia militar, Mossoró precisaria hoje de cerca de 1.000 policiais. 1.000 policiais. Então, a gente está falando aqui a grosso modo. Como fazer isso com esse déficit Saulo na Vale folha? noticiou a semana passada, e a gente reproduziu, acho até de forma comum, o governo tem 5 folhas para pagar nesse espaço de tempo. Um restinho de 2017, um resto de outubro, novembro, dezembro e 13º de 2018. Como fazer para tamponar esse buraco? Muito complexo. Você observe que o governo, Robson, diligenciou no sentido de buscar empréstimo, buscar socorro do governo federal, royalty do petróleo, antecipação. Ajuste fiscal, né? Ajuste fiscal, tal. Que tentou de forma tardia. Isso, no Tudo tempo de muito fragilidade, né? A governadora vai assumir o governo e, nesse momento, ela já diligencia em Brasília o encaminhamento de providências nesse sentido. A busca de empréstimo e a tentativa de alcançar outras providências. Eu vejo nas redes sociais, e às vezes a gente conversa com internautas, não, tem uma dívida ativa do Estado é de 6, 7 bilhões. Gente, boa parte dessa dívida não tem como ser resgatada. Empresa que nem existe mais. Boa parte dessas empresas nem existe mais. E eu conversei com o André Horta, no início do governo, que é o titular da tributação do governo Robson, conversei com ele e ao lado de vários empresários, uma comitiva de empresários de Mossoró, ainda no primeiro ano do governo Robson, acredito que por volta de junho, julho de 2015, e André dissertava lá sobre essa dívida. Acho que na época ele falava em 7 bilhões, 7 bilhões e meio, e disse lá, olha, listando boa parte disso aqui a gente não tem como receber. 7 bilhões a gente não tem como receber. Vários desses devedores aqui não existem mais. Não tem como você receber. Talvez nós consigamos aqui ao longo de vários anos 1 bilhão e tanto. E vocês sabem que toda vez que é possível se fazer uma acomodação de débito fiscal, as negociações, olha, abatimento de 50%, de 90%, pagamento em 10 anos, 15 anos. Então não é uma solução imediata. Não, acabar com todos os cargos comissionados do Estado. Podem acabar todos os cargos comissionados. É um dos estados com menor número de cargos comissionados. Mas se você acabar com todos os cargos, talvez não faça uma economia aí de 5 milhões. Então não, as soluções, as mais fáceis, não são soluções. É igual a corte de ministério. Eu passei anos ouvindo as pessoas dizerem que tem que cortar ministérios, porque tem ministério demais. Não e aí Ciro Gomes sempre dizia, quando eu chegava para ele, dá bilhão? Não dá bilhão, você não dá bilhão. Não dá bilhão. É insignificante. Vocês observem que essa crise do Estado não é uma crise nova. Ela não nasceu com Robson Faria. Ela é muito mais antiga. No final do governo Iberê, eu trato isso no blog Carlos Santos hoje, está no ar, viu gente? Podem acessar o blog Carlos Santos, a coluna do Exório, que eu trato desse assunto. No final do governo de Iberê, vindo do governo Vilma de Faria, ele pediu recurso ao Tribunal de Justiça, uma merreca de 7 milhões para completar a folha e não sair ficha suja. Já com o governo Rosalba Ciarline, de 7 milhões saltou para 234 milhões, já com o FUNFI, o Fundo Previdenciário. Ela fez um acordo com o Robson Faria, Robson negociou, porque ele tinha influência na Assembleia, ela tinha dificuldade de negociar, fizeram a fusão de 2 fundos previdenciários. Um que tratava do atendimento financeiro de pensionistas e aposentados de 2004 para trás e outro de 2005 para frente. Fizeram a fusão e imediatamente houve um saque de 234 milhões para completar a folha de novembro, dezembro e 13º. Isso foi em dezembro de 2014. A expectativa era que em 1 mês, 2 meses, Robson devolveria esses recursos para o fundo. Sacou quase tudo. Sacou cerca de 1 bilhão e 200, ou complementou os saques, né? Então, não é fácil, não será fácil.
Como não foi fácil com Robson, não será fácil com Fátima. E não existe milagre. Não. Um dos caminhos é um grande pacto federativo no campo fiscal, não só o Rio Grande do Norte, mas quase totalidade dos estados brasileiros. A quase totalidade dos estados brasileiros está em crise. O Rio Grande do Norte não é, entre aspas, um privilégio. Você teve nesse período de Robson também, a gente tem que dar aqui também um desconto. Você teve aposentadoria em massa de servidores do Estado, com medo, a maioria com medo da reforma da Previdência. Isso solapou a política previdenciária. Você teve uma redução no fundo de participação dos estados, uma redução maciça. A arrecadação do Estado aumenta todo mês. Aumenta, gente, mas não na proporção para cobrir. E o que tinha de cortar, já foi cortado. O governo executivo praticamente já cortou. Não tem o que mais tinha nada que para cortar. cortar. Eu acho que Agora vocês pensam. Tem muita No déficit de executivo, funcionários. sim, no executivo não tem Sim. mais. Né? Agora Os poderes é o que Agora é. vocês percebam o seguinte, que essa crise, se ela não for tratada de forma política e eu diria com bom senso, com renúncia de outros poderes, ela chegará também aos outros poderes. Porque em todos esses anos de crise no Executivo, essa crise nunca chegou no Ministério Público, na Defensoria, no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça e nem na Assembleia Legislativa. Ano passado, por exemplo, o governo Robson deixou de repassar o do Odesco 3 meses. Inclusive, deveria ser objeto de impeachment. Porque Rosalba atrasou alguns dias e teve que ainda Negociar para se livrar de para dois. se livrar de 2 pedidos de impeachment. Eu até perguntei no bloco Carlos Santos, ao Marco, que é o movimento de combate à corrupção, por que eles não faziam a mesma coisa? Em poucos dias acionaram o Rosalba, porque com 3 meses não acionaram um pedido de impeachment em relação a Robson. Eu acho estranho. É a até hoje. relação social que ele Mas tem é com essa eles. relação de compadrio, de camaradagem. Eles são mais tolerantes. Hoje, no meio de Mossoró, eu dizia isso. Com Fátima, eles não vão ser. É pouco provável que o seja. Só que chegará o dia, se não houver nenhuma solução mágica vinda do governo federal, chegará o dia que faltará dinheiro também para a Assembleia, para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria e Ministério Público. Vai acontecer. Se não ocorrer um saneamento quase milagroso. Bem rapidinho, eu acho que a gente precisa ser otimista. Eu acho que é preciso sempre pensar que vai dar certo. Está eleita a governadora, está eleito o presidente, a gente precisa ser otimista. A gente também não pode esconder de que nos primeiros 6 meses ela vai tentar pagar, na verdade, né, a folha de pessoal e fornecedores. Isso aí, sempre se faz um balanço dos primeiros 100 dias, eu acho que o balanço vai ser com 180 dias. Eu acho que vai precisar de muito tempo aí para poder organizar a casa, mas eu acredito, espero, eu vivo no Rio Grande do Norte, eu sou potiguar de coração e espero que dê certo. Hoje, no meio de Mossoró, eu dizia isso. Do jeito que foi para Rosalba, eu entendi que tinha que dar 6 meses para poder começar a avaliar. Com Fátima e com Bolsonaro, acho que a gente tem que dar 6 meses. Eu torço pelos dois governantes. Eu acho que é muito cedo para um sim ou para um não, em relação a como é que ela vai, se ela vai conseguir. Pela campanha eleitoral, a gente pode esperar que ela tome algumas medidas, porque não houve nenhuma promessa específica em relação a nenhum desses atos, em relação a nenhuma das áreas. Poucos compromissos, certamente, também. Ela Uma tem grande poucos vantagem que ela compromissos. tem. É fantástico. Ela vai entrar com bem menos compromisso do que Robson entrou. Exato. Ela não disse que ia ser governadora de nada. Pois é. Que Nem da educação. E para Verdade, ele foi um verdade. motivo de desgaste muito grande quando ele começou a não atuar. Agora, Ela, assim, disse ela que era o governador da administrou o segurança, governo né? dela É. já na campanha. pois é. Ela liderava, manteve durante toda a campanha uma margem de segurança, a gordura que não era enorme, mas aquela gordura ficou mantida até o final. Ela manteve a vantagem em torno de 15% para Carlos Eduardo, se confirmou no segundo turno, e ela foi fazendo isso sem se comprometer, sem apresentar uma proposta profunda e sem dizer que era governadora de nada. Pois é. E aí hoje a equipe de transição já foi definida e agora eu acho que é esperar
para ver como ela vai fazer isso. Ela vai tomar parte dos detalhes e como vai fazer, porque eu tenho minhas dúvidas quanto à relação dela e atitudes que ela possa tomar em relação aos servidores, aos trabalhadores, e na relação, no trabalho político que ela vai fazer com os poderes, nesse relacionamento com os poderes. Então, eu acho que é esperar. Hoje ela aposta todas as fichas, pelo que a gente vê, nesse diálogo dela com os poderes, né? Amanhã ela vai se reunir, essa semana ela deve se reunir com presidentes dos poderes, amanhã vai se reunir, acho que essa semana se reúne com a Ezequiel. Nós que conhecemos ela, a gente pode dizer, ela é boa de conversa. Conversa muito. Com empresários, o sistema Isso, e ela aposta, pelo menos o que a gente acompanha agora, ela aposta todas as fichas na questão do diálogo com os poderes e que os poderes vão ser sensíveis para, por exemplo, devolver as chamadas sobras orçamentárias ou a redução dos repasses para esses poderes. Por enquanto é isso que ela vem colocando a crença dela, porque até agora o cenário não é nada fácil. Porque o cenário ideal em relação aos poderes é fazer o repasse constitucional, os percentuais. O problema é que os poderes têm orçamentos fixos. Então, quando você está arrecadando muito, quando a arrecadação é muito alta, esses poderes vão ficar em desvantagem. Mas nesse cenário, eles estrangulam o Estado. Para vocês terem uma ideia, de 2010, o último ano do governo Vilma e Iberê, que Iberê assumiu no lugar de Vilma, até 2008, isso aí do ponto de vista orçamentário, houve um aumento de receita, isso é muito bom, da ordem de 53%. Só que o custo da máquina, quando eu falo máquina, eu cresce falo mais. O Estado. O Estado é uno, é uma peça única. Tem essas divisões e subdivisões em função de toda uma organização institucional. De mais de 113%. Então, a matemática não tem como bater. Agora é estranho, por exemplo, que a Assembleia Legislativa tenha doado 56 veículos para a polícia e 86 ambulâncias, inclusive promovendo a ambulancioterapia. É um escárnio, né? Você discutindo a possibilidade de reduzir os hospitais regionais, que a maioria não funciona, e paralelamente a Assembleia Legislativa fazendo caridade com chapéu alheio, né? Distribuindo 86 ambulâncias com sobras. Por que esse dinheiro não é devolvido ao Executivo? Hoje eu estava... Inclusive, eles foram denunciados pelo Ministério Público. Deputado Fernando Mineiro, através da sua equipe, fez um estudo mostrando que em 2016, se tivesse ocorrido a devolução das sobras dos poderes, teriam entrado no caixa, no erário, cerca de 416 milhões. É uma folha de pagamento. Praticamente uma folha de pagamento. Observe que o governo deixou de passar o duodécimo, esse repasse mensal, para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça durante 3 meses em 2017. E nem assim houve atraso de pagamento salarial, de fornecedores, nem adiantamento de parte do 13º. Se há esse arquipélago de privilégios com esses órgãos e poderes, então a gente não pode falar em crise no Estado. A crise está localizada no Executivo. Hoje eu estava falando em crise do Executivo ainda, ouvindo uma entrevista com o vice-governador Fábio Dantas. E ele afirmou que o déficit em 2019 deve chegar a 2 bilhões de reais. A folha de pagamento deve crescer 300 milhões de reais. Somente no próximo ano. Ou seja, a perspectiva para o próximo ano é também sombria. E aí está um mega desafio. E eu conversei hoje rapidamente com uma pessoa da Assembleia, e essa pessoa disse assim: Saulo, olha, o que se comenta aqui é de que vai chegar um pacote que estão chamando de que é o pacote de Robson Faria nas mãos de Fátima. Né? Eu não sei até onde essa informação vai, mas eu sei de uma coisa. No que diz respeito a, por exemplo, aumentar a questão de contribuição previdenciária, coisas dessa natureza. Robson tentou aumentar a contribuição previdenciária de 12 para 14. Acho que é de 11 atualmente. 11 para 14%. Inclusive, era o pacto ou o acordo firmado com o governo Temer para que pudesse, entre outras coisas, ele deveria atender a essa exigência para que pudesse existir um socorro do governo federal. Precisaria aumentar a alíquota previdenciária. Era uma das exigências. Essa exigência não foi atendida. O Robson não conseguiu aumentar na Assembleia Legislativa. Houve
um freio lá. O governo Robson tentou há poucos meses, através de legislação complementar, a devolução, garantir a devolução das sobras. A Assembleia rejeitou. E a Assembleia rejeitou. Exato. O voto decisivo foi do presidente Exato. Ezequiel Ferreira. Essa matéria vai voltar? Tem um prazo. Ela inclusive. quer que volte. Né? Olha, eu digo isso há muito tempo. Vai chegar o momento em que o arquipélago privilegiado do estado do Rio Grande do Norte também receberá atrasado. Receberão atrasados os promotores, os juízes. Esse pessoal vai receber salário atrasado. Vai chegar esse tempo. Não é que seja desejo meu, é matemática. Os conselheiros do Tribunal de Contas vão receber atrasado. Existe gordura? A prova que existe é que houve atraso o ano passado e ninguém teve atraso. Mandar uma boa noite aqui para Moar do Maciá. Carlos Santos está parecendo um Magno Mal. Valeu. Isso é um elogio? Eu ia perguntar isso. Eu li aqui. Mandar um abraço para Alice Diego, tá dizendo que eu não convidei ele para assistir a live, mas homem, foi mal, rapaz, mas tá aqui. O Igna Ribeiro, lá, bancada boa. E para Romero Marinho também participou, Sim, dei uma olhadinha aqui. O Romero Marinho também fez uma colocação interessante, eu perdi aqui, viu, Eu Carol? também perdi. Eu acompanhei, mas fala da direita, o fala doutor da Romero direita. falava Ascensão da direita. que está havendo no mundo uma ascensão da direita, citando casos de França, Reino Unido, Esse é um processo cíclico. Alemanha. Mas, Como na década passada a esquerda dominou. é um processo cíclico, não tenha dúvida. A gente observa, Romero, que isso ocorre, como você mesmo citou e citou muito bem. Na Europa, você tem também a ascensão de Donald Trump, né, nos Estados Unidos. É um momento. Então, a ascensão de Jair Bolsonaro no Brasil não é um fato estranho a essa conjuntura internacional. NB Silva diz, Bruno, esse Saulo é muito folgado. Veja a posição. Parece que tá em casa. Eu Você sou tá em péssimo casa, de Saulo? sentar, não sei sentar assim elegantemente como Carlos Santos, não. Eu não sei não. Mas eu me sinto muito Mas você tá em casa. Você tá em casa. Essa pose é o pouco que me restou. Eu, como liso estável, pelo menos eu uso e abuso a pose. Como é que Carlos diz? Ele sou homem de pose, não de posse, né? E a pergunta de Wigner, se para 2020, quais as expectativas em nível municipal? Vai dar certo. Vai dar certo. Saulo Vale. Olha, eu acho que vai depender de muitos fatores, né? A gente tem alguns grupos que certamente vão estar na disputa da eleição municipal. Por exemplo, o grupo da prefeita Rosalba Ciarline vai estar na disputa em 2020. Com que força, muita gente diz. Daí vai depender de uma série de fatores. O grupo perdeu uma força muito grande, ficou baqueado com essas eleições deste ano, mas ainda se espera uma série de fatores. Como é que Fátima Bezerra vai estar daqui para lá, como é que outras forças vão estar daqui para lá. Mas uma coisa tem aí, o grupo da prefeita Rosalba Ciarline vai estar na disputa certamente em 2020. Tem o grupo de Isolda Dantas, que saiu muito fortalecida dessa disputa à eleição municipal, que se contrapõe ao grupo de Rosalba. Isolda passou 1 ano e 6 meses como líder da oposição ao governo Rosalba Ciarline. Ela conseguiu se formar como uma figura antagônica ao grupo de Rosalba Ciarline. Tem o grupo de Tião Couto, que afirma e sempre afirmou que, até agora ele afirmou o blog do Carol Ribeiro, né, que está de olho em 2020, que quer voltar com força em 2020. Tem a questão do Alisson Bezerra, que é um deputado estadual eleito. Inclusive está acompanhando a live, Alisson Bezerra, mandar uma boa noite para ele. Um abraço, Alisson. Então tem vários fatores e vários grupos que estão de olho na disputa aí de 2020. Até chegar lá vai depender de uma série de fatores que estão em jogo e que tem que se desenhar até 2020, a depender do desempenho de cada um desses personagens aí que eu citei aqui. Quando você fala, com certeza o grupo de Rosalba vai participar, mas com que força? E aí eu pergunto, e com que oposição? Porque até agora ela não conseguiu ter uma oposição firmada aqui, apesar dessa liderança de Isolda ali na Câmara Municipal, dos nomes da bancada de oposição ali na Câmara.
Tião Couto, ninguém conseguiu ainda formar uma liderança de oposição aqui em Mossoró a Rosalba Ciarline. Uns pontos isolados, mas uma bancada muito pouco, com pouca voz, com pouco destaque ali na Câmara Municipal. E também Tião Couto, nós vimos aí o desempenho, o comportamento dele nos últimos anos e o desempenho dele agora nessas eleições. Ele realmente deu uma sumida, resta saber o que vai acontecer. Quem é que vai disputar com Rosalba Ciarline? Eu acho também muito incerto e só vai depender deles. Agora, até agora, ninguém mostrou. Vamos, vai dar certo para quem? Vai dar certo para quem conquistar o eleitor no sentido de que provar que é uma força que vai contrapor, por exemplo, ao voto familiar. Pode até ser um voto familiar que vai valer, dependendo de quem seja a pessoa. Eu não entendo de futurologia, como o Bruno Barreto, mas é possível. Tem gente que pensa que eu tenho uma bola de cristal, mas não tenho não. É possível, eu não sei, eu não sei, que Rosalba não seja candidata. Que voto caduco, que ela vai se aposentar, não sei. Não creio. Eu também não creio, mas é possível, as pessoas dizem isso. Então, se existe algum comentário dessa forma, então, enfim, eu acho que vai ser essa polarização, PP, Rosalba, PT, Isolda. Carlos. Olha, qualquer leitura que a gente venha fazer de um pleito que ocorrerá há cerca de 2 anos é exercício de futurologia. Mas para esse exercício de futurologia, a gente precisa ter uma densidade, eu diria assim, analítica, de conhecimento, uma base de informação, pelo menos para a margem de erro não ser alta, né? O que eu posso, eu diria assim, não antecipar, porque eu não tenho esse poder de antecipar, né? Mas o que eu posso afirmar hoje é que é precipitado se afirmar, por exemplo, que fulano está fora do jogo ou que Cicrano será o prefeito. Nós chegamos a um estágio em que o processo de informação e de mudança é online, gente. Às vezes a gente não consegue fazer uma previsão para o dia seguinte, para uma semana. Você imagina uma conjuntura local, estadual e nacional, todas elas pesando na construção de um ambiente político, de um campo político, desse microcosmo que é Mossoró. Vários fatores estão em jogo. Para a gente fazer aqui uma abordagem muito rápida, porque quando eu digo vários, são vários mesmo. O grupo de Rosalba Ciarline hoje está desgastado, foi destroçado eleitoralmente, foi. Acabou? Não, não acabou. Rosalba Ciarline ainda é o maior capital individual de voto de Mossoró. Ela não deixou de ser a maior eleitora por causa disso. Não deixou de ser a maior eleitora por causa disso. Ela ainda é individualmente a maior eleitora de Mossoró. Tem atrás de si o maior eleitor de Mossoró, que é a prefeitura. O maior CNPJ. O maior CNPJ. Isso você não pode deixar de considerar. Agora, nós temos... Quais são os nomes na oposição? O grande problema da oposição não é nome, porque, estranhamente, começam a ter nomes, e vários nomes. O que a oposição precisa entender é que, fracionada, dificilmente ela vencerá as eleições. Mesmo em relação a um governo que está desgastado, uma imagem pessoal desgastada também de Rosalba Ciarline. Se a oposição não tiver a capacidade de se juntar, de somar, pode perder as eleições novamente. Quando você fala oposição, Carol disse com muita propriedade, que oposição? Por exemplo, Tião Couto não conseguiu formar um grupo. Há algumas semanas, Bruno, inclusive, escreveu algo dessa natureza. Qual é o grupo de Tião Couto? Tião e Jorge. Tião e Jorge. Parece dupla de ataque, né? Certo, mas não ataca, né? Jorge, quarto suplente de deputado estadual. E Tião teve menos de 9 mil votos. Saindo de uma eleição municipal com 51 mil votos. Teve menos votos do que Isolda, que concorreu com 329 candidatos a deputado estadual. Então, você tem o surgimento de Alisson. Alisson não tem capilaridade muito clara, muito
muito consistente. Ele não tem um posicionamento no mercado do voto. Inclusive, do ponto de vista ideológico, exatamente quem é Alisson, né? É uma incógnita. Então, isso precisa ser. O tempo dirá. Quer dizer, é um nome emergente, é um nome articulado, é uma boa surpresa, é tudo isso. Mas eu lembro muito, de vez em quando eu lembro uma frase que eu ouvi do finado senador Carlos Alberto, pai de Micala. Nós nos encontramos, isso foi nos anos 80, nos encontramos casualmente à porta da Catedral de Santa Luzia para, acredito, se eu não me engano, a missa de 7º dia do governador, ex-governador Tarcísio Maia. Nos encontramos, começamos a conversar, ele já enfrentava aquela doença delicada, e conversando, eu perguntei: Carlos, e as eleições, as próximas eleições, você vai para outra jogada de risco, como em 85, em Natal, que você botou Dona Miriam, sua esposa, candidata a prefeito, e teve uma votação tão baixa? Ele botou a mão no meu ombro e disse: Carlinhos, não, capivara fora do bando é comida de onça. Então é o seguinte, vai ser preciso juntar. Se não juntar, a oposição dificilmente vencerá as eleições, seja lá com que nome for. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer. Só se Rosalba chegar... A gente nunca... Ela pode chegar até com índices de desaprovação parecido com o de Silveira. Mas aí eu sempre observo que Rosalba não é Silveira. Não é Silveira. Rosalba tem um patrimônio eleitoral que poucos políticos possuem, que é militância. Quem tem militância tem tudo, pro bem e pro mal. E ela tem uma militância aguerrida, que anda muito calada, por sinal. Mesmo durante o pleito deste ano, a militância de Rosalba esteve muito calada, Quem muito diga distante. que algumas queixas dela. Não sei se foi estratégia de evitar desgaste, de guardar munição para a hora da reeleição dela, que é um momento Não mais... creio, Bruno. Inclusive, você observe que os candidatos de Rosalba, mas aí vamos tratar aqui da chapa majoritária, Fátima Bezerra ganhou 2 turnos em Mossoró sem praticamente andar na cidade. Aí foi o voto espontâneo que Vonúvio falou. O eleitor já estava decidido há muito tempo. E foi um voto anti-oligárquico, anti-Rosalba, anti-Rosado. Eu peguei uma Esse pesquisa voto anti-oligárquico, anti-Rosado, vai prevalecer daqui a um ano e É aí que eu 10 queria meses? chegar. Talvez não. Vai depender, por exemplo, do comportamento administrativo de Fátima. Vai depender do comportamento Era aí que eu político queria chegar. administrativo de Rosalba. Era aí que eu Rosalba queria pode se recuperar. Há tempo, há meios, mas precisa usar. Certamente Carol vai lembrar disso. Eu, no meu dia Mossoró, quando eu li a pesquisa de Mossoró da Consult, que Rosalba tinha uma aprovação de 40% e uma desaprovação de quase 50%, eu dizia, nestes 40% aqui, está o teto de Carlos Eduardo. O teto dele só vai subir se a aprovação dela melhorar. E Carlos Eduardo, no primeiro turno, teve 34%. Esses 34% do primeiro turno é o voto que Rosalba entregou a ele. O que ele cresceu no segundo turno já não foi sobre a influência de Rosalba. Foi sobre a influência do antipetismo, antissistema do eleitor de Bolsonaro. E Rosalba foi retirada E praticamente Rosalba da precisou ser campanha. retirada da campanha. A propaganda da campanha no segundo turno de Carlos Eduardo de Mossoró praticamente isolou Rosalba. Só era Bolsonaro. Bolsonaro. Para refluir isso, só melhoria no desempenho administrativo. Eleição, quando temos uma reeleição, ela é uma disputa plebiscitária. Ela é uma espécie de recall, que é um instituto que existe lá nos Estados Unidos, para tirar o governante no meio de mandato. Quando você é eleito, você já tem praticamente uma reeleição garantida. O normal é ser reeleito. O que pode acontecer? Pode acontecer que ela sofra um recall em 2020. Vai depender do governo dela melhorar. Ela vai fazer uma reforma administrativa, é o que se comenta nos bastidores. Resta saber que tipo de reforma vai ser e se essa reforma vai gerar melhoria na gestão ou se essa reforma administrativa vai só mudar nomes e continuar do mesmo jeito.
Se essa segunda hipótese se concretizar, Rosalba vai chegar com muita dificuldade para a reeleição em 2020. Agora, interessante que ela, nessa época de campanha, de pré-campanha eleitoral, ela fez um esforço gigante para tentar melhorar a imagem dela junto ao eleitor. A gente via que Rosalba ela estava inquieta. Ela tinha uma agenda muito intensa de rua, de visita de bairro, a agenda administrativa que eu falo, como prefeita também. As campanhas publicitárias da prefeitura foram intensificadas em todos os veículos de comunicação, de rádio e de TV da cidade. Ou seja, não foi por falta de esforço dela não, ela tentou melhorar a imagem dela. Não conseguiu. Talvez porque a fórmula não era a mesma, a fórmula não foi suficiente para elevar ela a um patamar maior. Eu vi uma pesquisa administrativa antes das eleições, em que apontava a Rosalba com a reprovação administrativa, uma pesquisa com 61,50 e outra com 67... 68, eu vi essa aí também. 68 pontos de reprovação. Na campanha, as pesquisas que a gente teve acesso, ela reduziu para 49, 48, 50. Então, esse esforço dela melhorou a rua, reduziu, mas não foi o suficiente para fazer uma transfusão de votos para, por exemplo, para Larissa e para Beto Rosário, nem para fomentar meios, por exemplo, de uma vitória, pelo menos numérica, da chapa de Carlos e do seu filho em Mossoró. A derrota de Rosalba mais dolorida foi a da chapa majoritária. Dentro de Mossoró. E eu digo mais, ela queimou um cartucho que talvez não tenha mais como recuperar adiante. E agora no momento... E o rosalbismo, em função inclusive da sua mentalidade restritiva, fechada, não se renovou, não se reciclou, não ampliou os seus quadros e pode morrer no final de mandato da própria Rosalba. Porque agora por absoluta falta de peças de reposição. E a gente agora se pergunta como é que vai ser essa repaginada, como é que vai ser essa guinada que ela tenta dar, porque o que a gente vê é uma certa crise aguda nos cofres do município. Olha, não há reforma administrativa que consiga sanear esse déficit crescente. Exato. A folha começou a ser atrasada, na prática já começou a ser atrasada. Esse mês. Salário começou a ser atrasado. A reforma que deveria ter sido feita era a reforma no início da gestão. Qualquer pessoa que conhece o mínimo de ciência política e conhece um pouco de Maquiavel sabe. Esse rapaz está por aqui. Nicolau Maquiavel. Se é para fazer, entre aspas, o mal, faça logo e de uma vez. E de uma vez. Fátima vai ter que aplicar isso, inclusive. Essa reforma do início do governo, que a gente até achava que ocorreria, a gente conversava, Bruno, a gente não produziu, não era? Esperamos muito. Mas essa reforma, muito pelo contrário, ela foi, na verdade, foi recalchutando instrumentos que a princípio foram colocados para reduzir cargo comissionado e foi recalchutando. Hoje você não sabe. Ela descumpriu o próprio decreto dela. Ela descumpriu o próprio decreto que reduziria em 50% o número de cargos comissionados. Se fosse obedecido, Mossoró era para ter em torno de 350 cargos comissionados. A redução do salário dela que ela prometeu na campanha, se você não alerta... Eu lembrei, porque ela estava esquecida, eu lembrei no bloco Carlos Santos que era para reduzir. Que ela reduziu no mês seguinte. Pois é, reduziu no mês seguinte. Então as medidas que não foram tomadas lá atrás, se forem tomadas agora, talvez ajude. Não sei se o suficiente para chegar com fôlego nas eleições municipais. Pessoal, eu quero agradecer a audiência de todo mundo. Vou abrir espaço para as considerações finais. Vou começar porque que chegou no horário, viu, Saulo? Sim, então você... Vou começar com o Carlos Santos, que foi o primeiro a chegar. Pontual. Suas considerações finais. Olha, gente, de novo, obrigado pelo espaço, pela companhia. Meus parabéns a Bruno pela ideia da live, pelo convite para participar desse diário das eleições especial, das duas edições, né? Obrigado à companhia de Saulo, de Carol, Vonuve. Obrigado ao nosso cameraman, né? Vinícius, obrigado ao internauta. E eu acredito o seguinte, que o nosso trabalho aqui, acima de tudo, não foi vender ideias,
não foi, digamos assim, defender teses irreprováveis e inquestionáveis, mas colaborar para o bom debate. O bom debate hoje na imprensa está tão escasso que às vezes a gente até acha que não é mais papel da imprensa promover o bom debate, promover a dialética. Mas eu acredito que o nosso papel aqui, o nosso trabalho, alcançou o seu objetivo. E eu quero agradecer sobretudo ao internauta a confiança, o acompanhamento ao vivo. E a outros que daqui a pouco, amanhã, depois, vão estar sintonizando os nossos endereços nas redes sociais e acompanhando já a gravação. Um abraço. Essa gravação vai ficar no meu perfil e eu também vou colocar ela no YouTube. Carol Ribeiro, suas considerações finais. Também o meu. Eu vou colocar também. Agradeço, Promessa. agradeço o Bruno mais uma vez pelo convite e agradeço a todos aqui pela companhia, pelo coleguismo, pela amizade, né, acima de tudo. E me enriqueço muito com vocês. Agradecer a quem está assistindo aí, que confia na gente, que confia no nosso trabalho, confia na nossa opinião. Falei os dois, viu, Bruno? Porque o trabalho é uma coisa, a opinião é outra. E a gente sempre tenta mostrar isso, que a gente tem uma opinião, mas existe, acima de tudo, a responsabilidade jornalística de fazer análise, de olhar o quadro de fora, por todos os lados, para justamente levar e debater e fomentar esse debate com o internauta, com o nosso público. Agradeço muito pelo apoio. Vinícius, valeu. E eu toda a vida tenho que dizer, porque eu ainda não sou popular como Bruno Barreto, Carlos Santos, então blog carolribeiro.com.br, tem Instagram, @blog Carol Ribeiro, tem a página no Facebook também, só é buscar. Prachadinho, novo blogueiro, Mossoró. Sou neófito aí na blogosfera, mas já peço a você que acompanhe lá www.diariopolitico.com.br e agradeço aqui o momento de a gente conversar, esse bate-papo bacana, dois monstros aqui do jornalismo político. Vai me chamar de quê? De Malta o quê? Magno Malta. É um monstro mesmo. Mas é claro, que Saulo e Carol entendem, né, essas duas potências aqui, e fazer parte desse grupo é muito bacana. Então a gente agradece a você aí que está nos acompanhando, compartilha aí, e espero que aconteça uma próxima vez esse encontro, que a gente possa repetir mais e mais vezes. A gente vamos fazer esporadicamente, sem compromisso, sem marcar data. Quando der na telha a gente faz. Salve, vale. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui. Parece um crente, né? Falando. Eu vou já, quando termina, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas agradeço o convite de estar aqui, a Bruno Barreto, pela excelente e inovadora ideia desse diário das eleições. Até pai perguntou hoje, quando ele não vai continuar mais, não? Não, isso dá trabalho. E foi uma excelente ideia, uma inovadora ideia. Carlos Santos, Conúvio, Carol Ribeiro, essa bancada de peso aqui. Não que vocês... Cisoda disse esse termo, viu? Foi de peso, comentou aqui, disse que era bancada de peso. Ainda bem que eu e Carol, né, Carol? A gente não é tão de peso assim. Olha aí, viu? Não, eu entendi a indireta, viu? O Bruno agora ficou sentido. Ficou vermelho. Mas agradeço muito pela oportunidade de eu e o aprendizado em www.saulovale.com.br. Pessoal, agradecer meus companheiros aqui, que não são só meus colegas, são meus amigos também. Amigos que o jornalismo me deu, dos poucos, diga-se de passagem. Agradecer por terem vindo participar, é uma equipe de peso mesmo. Eu fiz hoje uma manchete um pouco audaciosa quando fui anunciar, que era elite do jornalismo moçoroense, mas porque são profissionais, os quatro aqui, profissionais que têm um compromisso muito acima da média com a informação. Então eu os considero isso, eu estou aqui só para fazer o meio de campo, para juntar eles aqui, para bater bola e aprender com eles, aprender com vocês que estão acompanhando. O projeto Diário das Eleições na temporada 2018 vai ficando por aqui, aí vocês assistem House of Cards, na Netflix. Aí em 2020 a gente volta com um projeto, mas a gente, ao longo do próximo ano a gente vai fazendo algumas lives, aí eu junto essa equipe aqui, a gente vai fazendo uma brincadeira pra gente bater um papo aqui, descontraído, é assim mesmo, de bermuda, descalço. Não sei porque que eles inventaram de vir de calça. Porque eu vim da TV. Eu gosto de fazer à vontade mesmo, que eu tô em casa, que é o quarto de João Pedro, que eu enchi de livro, é o quarto do meu menino. Então, mas agradecer demais aqui a audiência. E a gente vai repor, vai colocar ela no YouTube e vai disponibilizar nos nossos respectivos blogs. Então, um abraço
Beijão e até a próxima.